Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. A pele é o maior órgão do corpo humano e, com o passar dos anos, sofre mudanças naturais. Perde parte da sua elasticidade, firmeza, luminosidade. Embora algumas dessas mudanças sejam inevitáveis, outras são influenciadas por fatores externos, que podem acelerar o envelhecimento da pele. A exposição solar, as escolhas de estilo de vida, os ambientes estressantes podem acelerar o processo, levando ao aparecimento prematuro de linhas finas, rugas e opacidade. A boa notícia é que com a rotina de cuidados adequados, a gente consegue melhorar a nossa pele. Mas quem vai explicar pra gente é a dermatologista a doutora Thalita Lima Ferreira. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Além de linda, dermatologista, gosta de futebol, gosta de esporte. Estava me dando uma aula aqui de como o esporte é importante também para a nossa saúde, saúde da pele, né, doutora? Com certeza. De tudo. A gente consegue retardar o envelhecimento da pele? Sim. Algumas medidas são primordiais para retardar esse envelhecimento e o número 1, o que não pode faltar, na necessaire de ninguém, no banheiro de ninguém, protetor solar. Este é o principal fator de proteção contra o envelhecimento, as rugas, a mudança de textura da pele, a mudança de coloração, prevenir manchas e principalmente câncer de pele. Então, o protetor solar é o número 1 e é a substância, o produto mais importante do skincare, do cuidado com a pele. A gente está mudanças climáticas drásticas, está um tempo muito seco, muito calor. Reforçar esse protetor, doutora, quanto tempo a gente tem que repassar? Qual que é a maneira correta de passar? Explica tudo certo pra gente. Então vamos lá. O protetor solar, o fator de proteção que a gente fala FPS, fator de proteção solar, que é aquele número que tem nos protetores solares, o mínimo é o fator 30. Menos que isso é pouco. Então, tomar cuidado com as mulheres ou quem usa maquiagem, porque às vezes na maquiagem tem fatores um pouco menores. O mínimo de proteção é 30. Quem tem melasma, que é aquela mancha marrom que a gente pode ter no rosto, na região do busto, aqui na fronte, precisa usar 50 ou mais, de preferência com uma base com a cor, porque a base protege um pouco mais do que o branco, o sem cor, e olha que difícil, reaplicar de 3 em 3 horas, porque a luz é um fator muito importante na piora, na manutenção do melasma. Quem não tem melasma, os homens que às vezes estão menos preocupados, mas atualmente os homens estão muito preocupados com a pele também, um fator 30 reaplicado 2 vezes ao dia ao acordar e na hora do almoço, está de bom tamanho, é o suficiente. Em questão da quantidade, existem algumas medidas que são de colher de chá, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza, mas é muito difícil de calcular. O que a gente fala, cobrir. O protetor precisa de uma cobertura, então às vezes a cor ajuda a gente a enxergar onde a gente passou, tem uma cobertura melhor. O pó, existem hoje protetores de todas as versões, então eu falo que tem sempre um protetor para chamar de seu, tanto no quesito custo, quanto no quesito tipo de proteção, qualidade do protetor. Então, o protetor, ele pode ser mais fluido, ele pode ser mais creme, ele pode ser um gel creme, existem várias texturas. Protetor em bastão, que as pessoas de esporte gostam, ele fixa mais, às vezes ele escorre menos, que é uma coisa que incomoda muito os homens, às vezes, que reclamam que escorre ar de olho. Transfere para o celular, quando vai cumprimentar uma pessoa. E a gente tem o pó. Todos funcionariam. Tem spray, tem brumas que tem protetor. Eu preciso fazer uma cobertura na pele. Se eu só passar muito rapidamente um pó ou um spray numa criança sem cobrir totalmente, eu posso ter queimadura ou eu posso ter algumas manchas. Então, a coisa importante, o fator, a cobertura e reaplicar. Sempre quando suamos, transpiramos muito, mergulhamos, mesmo que esteja escrito não sai na água, não vai perder, ele sai na água. Alguns vão sair mais, alguns menos, mas toda vez que eu mergulhei, que eu transpirei muito, e eu falo, na dúvida, reaplique. Nunca está errado usar o protetor ou reaplicar o protetor. E o em pó facilita para quem usa com cor ou usa base, maquiagem, como eu uso, porque ele reforça. Aí você falou da luz. Então, a luz do celular também é uma inimiga, hoje que a gente vive com ele aqui, na palma da mão? Então,
A luz mais importante para câncer, para manchas, para o melasma é a radiação ultravioleta, que é a radiação que tem na luz solar. Mas toda luz visível, então a luz azul dos eletrônicos, a luz branca que a gente tem, a luz amarela, toda luz que faz a gente enxergar, nós chamamos de luz visível, pode induzir ao aumento de pigmentação, né? Mas câncer de pele, as manchas, a mudança de textura vem muito da luz solar. Por isso que a gente acumula no decorrer da vida as manchinhas que chamamos de melanose solar e o risco de câncer. A gente fala que tem um poder acumulativo da exposição solar. Nós acumulamos os danos do sol durante uma vida toda. Então é bom começar com que idade, se a gente tem esse acúmulo do sol? Boa pergunta. Sempre, mas esse sempre é: bebês e recém-nascidos não devem usar protetor solar até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses, usar de preferência os infantis. Estes protetores, eles são mais físicos do que químicos. O que é isso? Eles vão fazer uma barreira, eles têm menos substâncias químicas que podem dar alergia na criança, no bebê, e eles fazem uma barreira física, mais ou menos como se fosse a roupa. Essas crianças podem usar até a adolescência, né? É claro que num evento onde não se tem um protetor infantil, é melhor usar um de adulto para não correr o risco de queimadura. Depois, né, adolescente já pode usar os protetores de adulto também e atentar para aqueles que vão ter menos fragrância para as crianças, para os bebês, para não dar alergia, mas usar o de criança para criança, porque isso induz menos irritação, menos alergia. Agora, os adultos podem usar qualquer protetor solar. Então, tenha protetor solar, aquele que cabe no seu bolso, mas não fique sem. Em era de total exposição e comparação, ter rugas, poros, manchas é como um assinado de que você está velho e você não cuida da sua pele, é o fim da sua história. No seu dia a dia clínico, deve chegar com muitas pessoas chegarem, eu quero essa pele. A pele do Instagram, aquela pele é real, é possível a gente alcançar, doutora? Quais são as ciladas que a internet está colocando para a gente está caindo? Bem, pensando nesse assunto que está mais em moda agora, é a pele coreana, né? Então, os produtos coreanos estão bombando na internet, cada vez mais. Todo dia chega um paciente perguntando, olha, eu estou usando esse, tal produto, né? Esse produto é coreano, ele é bom, né? Qual usar? Então, qual que é a grande questão? A mídia social, Instagram, TikTok, Facebook, a gente sabe que tem filtros, e isso é uma angústia bastante para os adolescentes e para os adultos também, de tentar chegar numa pele que às vezes é fictícia. Com os filtros, cada vez mais os aplicativos que existem hoje, conseguimos uma pele perfeita, onde na verdade não existe, e isso é uma das coisas que podem gerar angústia, principalmente nos adolescentes, nas crianças, que estão cada vez mais usando esse tipo de dispositivo e se angustiando porque elas não conseguem chegar na pele que tem lá na televisão, que tem no Instagram, que tem na mídia social. Os coreanos, qual que é a grande questão? Nós temos muitos produtos, tanto não só do Brasil, mas da indústria europeia, da indústria americana, muitos produtos bons, né, que não diferem dos produtos coreanos. Todo dia, o mercado de beleza lança uma substância que vem da sementinha, da fruta, que é plantada lá na aldeia, do país tal, colhida na época tal, e que vai ter mais vitamina C, e que vai ter mais um produto descobrido de uma alga, uma substância clareadora. Já existem bons produtos. Né? Retinóico, que é o melhor anti-rugas, é antigo, muito antigo, e é ainda hoje o melhor anti-rugas, né? A preferência para todo mundo dentro do possível. Então, a pele coreana tem uma diferença, não dá para o brasileiro, o rio pretense, que mora numa cidade muito quente, né? Que não usa o protetor adequadamente. Os coreanos, eles têm a pele como sagrado. Então, a tradição da Coreia é não fazer tatuagem, né? Não são todos, óbvio, né? Um país muito, muito grande também nesse sentido né, da cultura ali, mas eles tomam muito cuidado com o sol. Eles usam a pele é aquela coisa de vidro, né? Aquela glass mesmo, aquele vidro. Então, eles não se expõem ao sol. Eu falo que o brasileiro não usa o protetor direito, porque o Brasil usa menos protetor do que, em média, as outras populações, até pelo custo no Brasil. O protetor solar custa caro no Brasil. É muito caro num país que precisa tanto. Não é acessível para todos. Não é acessível para todo mundo, infelizmente. Né? E a gente usa menos mesmo, acho que tradicionalmente também. E que é uma pele parecida com a coreana. Então, não são só os produtos, mas a história toda de vida, como eu falei, o acúmulo de pigmentação,
né? A gente acumula desde o primeiro ano de vida que tomamos sol, as manchinhas, e na Coreia tem esse cuidado, os coreanos vão pra praia com manga comprida. Eles cobrem todos, por isso que um coreano mais idoso, ele praticamente não tem as manchinhas que a gente vê no decote, nas áreas expostas, nas mãos, nos antebraços, nas pernas, das mulheres brasileiras que se expõem muito o ano todo, porque não temos um inverno tão rigoroso. Então, é muito difícil um brasileiro atingir uma pele coreana, nesse sentido, só com os cosméticos. Ninguém fala da internet, dos tratamentos que faz, lasers, os peelings, o tratamento que faz com os dispositivos. Então, parece fácil com os produtos adquirir aquela pele, mas é um caminho muito difícil, até pela base da pele brasileira. Esses tratamentos, eles ajudam no envelhecimento, doutora? É indicado para qualquer tipo de pele? Por exemplo, uma pele com melasma, uma pele mais morena, como a nossa. É indicado laser? É indicado peeling? O que é indicado para cada pele? Para a gente conseguir ficar jovem, sem excessos da juventude, né? Envelhecer saudavelmente bem. Todo mundo pode fazer, praticamente tudo. Quais são os cuidados? Por isso que o que a gente está vendo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é essa mudança no paradigma, porque hoje não são só dermatologistas que tratam a pele. Existem outros profissionais e muita gente que, hoje com a inteligência artificial, que às vezes tem uma prescrição feita pela IA. E não passou com dermatologista. Então, precisa de um cuidado. A pele morena, ela pode queimar com mais facilidade com laser, ela pode pigmentar com mais facilidade. Então, todo o procedimento, um peeling, um laser, um microagulhamento, que deixar o rosto vermelho, na pele morena, pode ficar pigmentado depois. Alguns procedimentos mais invasivos podem deixar cicatrizes. Então, precisa ter um cuidado, microagulhamento com agulhas mais grossas, né? Um laser mais agressivo, os peelings mais profundos. O peeling de fenol está proibido ainda, por enquanto, no Brasil, mas ele é um peeling profundo. Então, essas pessoas têm que tomar um cuidado. Pele preta, pele negra, a pele oriental é uma pele difícil, então os orientais mancham com mais facilidade, fazem cicatrizes com mais facilidade, tanto que é uma pele que faz mais queloide. Essas pessoas têm que ter um cuidado para fazer procedimento, porque podem piorar no lugar de melhorar quando elas têm a ideia de fazer o procedimento. E agora vamos falar mulheres e seus hormônios. Quando a gente tá indo para menopausa, tá indo para perimenopausa, eu tô vivendo esse período aqui de climatério, 43 anos, já sinto a minha pele muito diferente. Minha pele sempre teve brilho, ela sempre foi sedosa. Eu sinto que agora eu passo hidratante, nunca tive manchas, estou com a pele manchada. Faz parte, doutora? Tem como reverter ou daí é só cuidar para não ficar pior do que já tá? Tem como reverter, na maioria das vezes, e cuidar para ter um envelhecimento saudável, sem exageros, né? E cuidar dessa pele para manter toda essa fase de menopausa, de envelhecimento, para os homens também. A pele, ela acaba, né, envelhecendo, ela vai perdendo colágeno a partir dos 23, 25 anos. E a gente envelhece em 4D, 3D, em todos os Ds possíveis, porque a pele, ela vai afinando, ela vai mudando a textura, né, ficando mais fina, por isso que vai sobrando, né, aquela pele que vai descendo e fazendo o bigode chinês, o bulldog aqui, a pálpebra vai caindo, vai ficando mais dobradinha, essa pele vai ficando mais flácida. Depois, a musculatura, os ligamentos, os tendões vão ficando mais frouxos, assim como acontece com o resto do corpo. A gordura, ela vai descer, por isso que o rosto dá aquela derretida que a gente fala. Músculo, osso, o osso de uma pessoa mais velha é infinitamente menor, mais fino, já tem uma diminuição do que o rosto de uma criança, de um jovem. Por isso que a maçã do rosto dá uma retraída. Então, por isso que falam que são vários Ds, várias dimensões ali do envelhecimento. O que a gente pode fazer? Então, algumas coisas, toxina para a musculatura, porque tem rugas que não adianta as cremes, não adianta o laser, não adianta esses outros tratamentos, porque tem a ver com o vínculo que a gente faz, com o movimento que a gente faz. Amo toxina. E aí é só toxina. Se eu puder escolher um procedimento, é toxina. Eu também amo, faço desde os 28 anos, tenho 46 anos, gosto muito. Dá para fazer de várias formas, mais natural, mas ela é a única realmente que tem a função de paralisar o músculo para tirar aquele vinquinho que não é da superfície da pele.
Depois, os tratamentos de que podem agredir mais a pele e a gente estimula colágeno. Quanto mais idoso, menos colágeno a gente produz. Então, um jovem produz mais colágeno quando faz um laser. O mesmo laser, o mesmo peeling, o mesmo tratamento vai produzir menos colágeno numa pessoa mais velha, porque ela tem menos colágeno para ser produzido. Então, a gente consegue, com esses tratamentos de laser, de peeling e até os tratamentos em casa, fazer uma textura de pele melhor, com mudança de poros, com clareamento das manchas, né, com uma melhora dessa hidratação também da pele. E de dentro para fora a gente também tem algumas coisas hoje, antioxidantes, algumas coisas que se usam não só para o melasma, mas que tem esse efeito de não deixar oxidar, envelhecer ou manchar, que pode ser usado como suplemento para ajudar nessa manutenção ou diminuir ou retardar essa ladeira do envelhecimento que a gente tem e que as mulheres têm pior quando diminui progesterona e estrógeno no climatério e na menopausa. Essa ladeira do envelhecimento, então esses creminhos milagrosos da internet, eles não tiram ruga, doutora? O que vai tirar tira a ruga? Creminho tira a ruga? Gente, atenção, vamos lá. O Instagram bomba todo dia. Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Os creminhos tiram a ruga, doutora Thalita? Não. O creminho, né, vitamina C, o retinóico, que é o meu predileto e é o de todo mundo também, né, o ácido retinóico, a tretinoína, que é a substância dos retinóicos mais anti-rugas que existe, eles podem hidratar, melhorar essa pequena linha que às vezes a gente vê de desidratação da pele. Quando a gente passa um hidratante, a gente vê que melhora. Então, né, isso, claro, pode ajudar a retardar o envelhecimento, mas quem vai movimentar e faz a ruga, que eu não vou conseguir fazer muito para vocês porque eu tô botocada, maravilhosa, né? É a toxina botulínica. Então, ela que muda, né, mesmo, que não vai deixar a contração que faz o vinco. Quando a gente demora para fazer a toxina, esse vinco fica definitivo. Ele melhora, mas ele não some totalmente. É isso que as pessoas falam da gente fazer o botox, a toxina preventivo. Claro que não precisa começar tão jovem, mas quando esse vinco fica profundo, ele melhora com o botox, mas ele vai ficar aquela linha visível. Mas algumas linhas, principalmente embaixo do olho, tem a ver com a flacidez da pele. Então aqui o botox não adianta, né? Vai dobrar essa pele por conta da flacidez do envelhecimento. Então, perto do olho vai chegar uma hora que às vezes só blefaroplastia, que é a cirurgia que tira o excesso de pele, porque acaba fazendo umas ruguinhas, mas é por dobrar a pele. Então aqui não adianta fazer o botox. Eu posso passar muito creme, quem faz maquiagem sabe disso que é difícil, e eu dou uma melhorada do aspecto ali, mas eu não consigo tirar totalmente aqueles vinquinhos. Então o creme melhora esse tipo de vinquinho, mas não as rugas que são formadas pela expressão ali. É uma associação, alimentação adequada, hidratação, filtro solar, procedimentos e creme. Exatamente. E o colágeno, que tanto se fala que a gente tem que tomar o colágeno vai adiantar, doutora? Essa pergunta também, isso, né? A gente tem visto nos últimos anos essa procura melhor. Existiu um estudo em 2023 que achou que o uso de colágeno oral, né, e o que é mais usado, Verisol, que é um manipulado, e agora acho que tem alguns produtos industrializados que tem, e o Peptan, né, que são os mais comuns. Esse colágeno ingerido ou na forma de sachê, de pozinho, né, ou algumas vezes em cápsula, parece, nesse estudo de 2023, que melhorou um pouco da hidratação da pele, né? Mal não faz, então não tem nenhum perigo usar o colágeno, mas não se mostrou um benefício que cria essa expectativa nas pessoas. Eu quero tomar colágeno, eu não preciso ir na academia, vou melhorar o meu tchauzinho, minha pele vai ficar assim. Não, se fosse isso, a gente não precisava fazer procedimento, não precisava fazer plástica, não precisava fazer lifting cirúrgico e nenhum procedimento para tentar melhorar essa flacidez. Mas não faz mal nenhum. O que os últimos estudos, teve um estudo acho que de 2025, que não mostrou esse benefício que as pessoas colocavam, até os laboratórios, com o colágeno. O que acontece, e muitos colágenos são associados e prescritos junto com algumas vitaminas, então às vezes para o cabelo, com biotina, com alguns minerais, com algumas vitaminas que vão servir para outras coisas. Então a pessoa usa e fala, achei que melhorou minha unha, meu cabelo, achei a pele melhor. Então parece ter um leve poder hidratante. Mas muitas vezes, quando me perguntam, é melhor tomar o colágeno, né? Teve época que o colágeno era mais caro, assim, manter o mês tomando colágeno, ou fazer um procedimento.
1000 vezes fazer um laser de CO2, meu queridinho, fazer às vezes um peeling, usar um produto em casa, um ácido melhor, usar um produto legal, teria um resultado muito melhor do que tomar o colágeno, né? Então, não tem que cair nas armadilhas de vendas. Não. Até com uma suplementação. Eu estava falando aqui para a doutora Thalita que eu me sinto um ET, porque eu não tomo whey, não tomo suplementação, não tomo nada. Falei, estou dentro da média, não estou fora da média. Ela falou, também não, então eu já me senti normal. Hoje a gente vive essa coisa da compra, da venda, do consumismo, né? Cada vez mais. A internet trouxe isso, a mídia social trouxe isso, então o Instagram, TikTok. Então tem muita venda, né? E parece que as pessoas consomem. Até aquela coisa do prazer também que tem da dopamina quando a gente consome. E esse prazer que tem. O mundo da beleza, né, da moda, é incansável. Né? Ele é indestrutível, é incansável. E sempre, né, algumas coisas que às vezes estavam no passado volta, como a coenzima Q10, que recentemente voltou, a ubiquinona, parece ter benefícios, né, como antioxidante, então talvez interessante usar, né, junto. Mas o que eu preciso? Não adianta a pessoa fumar, não usar protetor solar, exagerar numa bebida alcoólica, ter uma alimentação ruim, estar, como hoje é um termo, inflamado, o açúcar aumentado, acima do peso, não ter uma noite de sono boa, não fazer atividade física, uma alimentação ruim e querer ganhar tudo na suplementação, né? Já a gente parece astronauta, tudo é cápsula, a gente faz tudo errado e quer tentar compensar com cápsula e isso não existe. Envelhecer bem, gerenciar esse envelhecimento é dedicação, disciplina e constância. Não tem coisas milagrosas, não tem como eu saio de uma clínica e vou fazer, posso preencher, posso fazer um laser ali, mas aí depois isso não vai se manter se em casa, se eu não tiver uma rotina que é de uma vida saudável. E as receitas caseiras da internet? Eu sigo um cientista e ele é muito engraçado e ele avalia os produtos, ele fala, ele é doutor, ele mora na Alemanha. E chegou até ele um vídeo de uma mulher que uma receita caseira de açúcar com óleo vegetal e mais outros ingredientes que ela falou que ela faz um peeling, é bem forte o negócio que ela faz um peeling e agora ela está até vendendo porque a pele dela mudou muito. E aí a gente não sabe quais as edições, o que ela fez, mas realmente uma pele linda para uma mulher de mais de 40 anos. A gente que tem estudo, que sabe, não vai fazer um negócio desse, nem comprar algo que não foi aprovado pela Anvisa. Mas está na rede social, está na venda, está ali aberto, porque a rede social também não regula isso, não fiscaliza isso. Então, qual é o problema de comprar produtos ou fazer receitas que não tem a validação médica ou o atestado da Anvisa, doutora? Qual que é a grande questão? A gente usa, até quando a gente fala de fitoterápicos, de coisas naturais, eu sou muito a favor, sou defensora também, mas muitos medicamentos, muitos venenos, vêm de planta, vêm de coisa natural. Então, tanto para ingesta, quanto para a gente usar tópico. Então, a gente tem leites, né, de plantas que tem produtos que queimam, né? O figo, a folha do figo, agora não tem mais tanto, mas na minha adolescência as pessoas usavam para bronzear, elas se queimavam, tinham queimaduras de 2º grau com bolhas, né? Então, a planta, o produto natural, ele pode ter malefícios. Não é porque ele é natural que ele tem isento de, né, prejuízo para a pele, para o corpo como um todo. Qual é a grande questão dessas receitas? O risco de ser usado para todas as peles, né? Então, tem lá uma receita e ela é feita para... Todo mundo vai usar, independente da pele, se tem melasma, se tem acne. Algumas coisas, não existe um malefício, alguns produtos inertes, como açúcar, que as pessoas fazem, põe no iogurte, põe no açúcar, vou usar ali, fubá, eu já vi usando, e aí o grãozinho vai fazer uma leve esfoliação, porque isso é leve. A grande questão é associar algumas coisas que podem ter efeitos, né, químicos importantes de deixar manchas, de deixar uma pele vermelha que depois pode não sair mais ou pode escurecer, de causar uma cicatriz. Então, precisa ter muito cuidado, porque na internet as pessoas maqueiam as coisas também, colocam um antes e um depois, né? Que muito diferente ali, não bem, né, padronizado. A gente não sabe se foi feito sessões de laser, a pessoa quer vender aquilo. Então, eu teria muito cuidado para usar. Tem tantos produtos industrializados que foram testados na pele humana, né? Não foram testados em animais. Hoje, praticamente não se testa mais. Então, é muito mais assertivo usar um produto desse do que arriscar de usar um produto caseiro, onde misturam-se substâncias que a gente não sabe a junção delas, o risco que pode causar.
A gente sabe envelhecer? A gente cuida da nossa pele para o envelhecimento? Eu acho que a gente está melhorando. Então, aí já vou ao lado bom da mídia social disso. Eu acho que a informação chegou para mais pessoas, diferente de antigamente. Essa informação mais rápida e mais acessível, eu acho que trouxe isso. Mas, em compensação, tem o over, o super. E eu acho que a questão minimalista do menos é mais. Algumas vezes a gente atropela, né, essas coisas. A gente, às vezes, é direcionado para um caminho. Principalmente, eu tenho muito receio dos adolescentes, das crianças, porque ainda não tem uma informação pronta ali, uma formação, né, de uma vivência. Então, eles são facilmente maleáveis para essa indústria de venda, porque, no fim, tudo se fala para venda. Quando Sim. alguém inventa uma técnica, né, algum produto, é para venda. Sim. É o fim econômico. É o capitalismo. É o capitalismo. E isso me preocupa. Mas acho que o acesso também, o duro é fazer boas escolhas do que eu estou vendo na internet, do que eu estou vendo no Instagram, no TikTok, né? O que eu estou, né, querendo receber. Porque existem muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. Então, também essa abertura favoreceu, né, muitos vídeos, muitas informações que são erradas, cientificamente falando. Então, hoje me preocupa muito isso. Muita desinformação, né? Todo ano aparece uma desinformação sobre protetor solar. Que protetor solar causa câncer, que protetor solar destrói não sei o que na natureza, os corais. Já se provou que tudo isso não é verdade. Disruptor endócrino para crianças e adolescentes e para adultos também, que algumas substâncias do protetor e de alguns produtos poderiam mudar os hormônios e alterar alguma coisa, principalmente nos adolescentes e crianças. Os protetores que tinham substâncias duvidosas já não se fabricam mais há muito tempo. E protetor é o melhor anti-rugas e é o que a gente mais precisa para prevenir câncer de pele, que é o câncer mais comum que existe no mundo. E é tão importante você falar isso porque tem uma gama de influencers bem famosos que antiprotetores solares, só que aí a hora que você vai ver os produtos, são produtos importados que têm o FPS. É muito estranho, porque eu já recebi paciente assim, ai não, eu quero uma coisa para a natureza, eu tenho um cuidado, porque eu vi de partículas de plástico no protetor. Aí ela alisa o cabelo, ela usa 5 produtos para o cabelo, que tem um monte de partículas de plástico e um monte de coisas. A maquiagem. E aí eu falei, como assim? Você não quer usar o protetor, mas olha o tanto de produto que você usa e que também é feito da mesma forma, tem os mesmos produtos. Então eu falei, não é a partícula que existe, que hoje se tem, a indústria tenta ter um produto cada vez mais, os parabenos, as coisas que tinham o seu risco serem retiradas, mas é tudo que a gente faz, é a poluição do planeta que destrói os corais, e não é o protetor solar, não é o que está matando o ambiente, é tudo o que a gente faz das outras coisas, né? Mas as pessoas têm muito essa ideia, então os influencers falam mal do protetor, eu vou usar só óleo de coco, vou usar só um olhinho. Não é uma proteção, não faz proteção nenhuma e o risco e a complicação e a consequência é muito pior. Ótimo, adorei aprender a entender como cuidar desse órgão tão valioso que é a nossa pele. Muito obrigada, doutora Thalita. O prazer foi todo meu, Ana. Aprendemos que cuidar da nossa pele é muito importante, com hidratação, alimentação e protetor solar. Gente, protetor solar não é o vilão. Ele é o principal para cuidar da sua pele. E se você pode ter um produto só de skincare, a doutora Thalita já deixou aqui registrado. Tem um protetor solar. E se você tem dúvidas do que usar, procure um dermatologista. Não compre qualquer coisa que a internet indica. Cuide da sua pele para você envelhecer com qualidade e com saúde. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.